Nossa irmã Abigail mandou um WhatsApp lá, uma mensagem. Ela estava assistindo o programa, como é que chama lá, Abigail? Do pastor Hernandes Dias Lopes. Tem um Conexão com Deus e tem o outro Luz para o Caminho, alguma coisa assim. Eu não sei qual é o canal. E ela falou, estava ali, mandou alguns trechos de uma parte do vídeo que eles estavam comentando. Eu não consegui abrir e até esqueci de abrir hoje. Mas ela me falou ali, pelo que eu pude entender, que ele estava falando sobre ressurreição. Não é isso? Sobre ressurreição, né? Nós já, em algumas oportunidades, já demos aqui alguns estudos sobre escatologia. Uma vez, um ano, acho que retrasado, 2015, não me lembro. E como eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para hoje, né? Estava pensando em um texto e me vinha um texto, vinha outro. E aí quando ela me mandou essa mensagem pelo WhatsApp, eu falei, vou falar sobre a ressurreição. Eu nem sei o que ele disse exatamente, né? Mas eu fui buscar lá em 1 Coríntios capítulo 15. Gostaria que você abrisse aí a tua palavra, a tua Bíblia, colocasse também no Data Show. O capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Como hoje é Santa Ceia, nós estamos comemorando a morte e a ressurreição de Cristo. Eu não vou comentar hoje, não vou falar hoje sobre escatologia, a questão histórica. Nós temos visões, nós temos interpretações a respeito de escatologia, não é uma só interpretação. Então eu quero me apegar hoje nesse texto aqui, e talvez eu dê aqui alguns toques em relação a uma interpretação em relação à escatologia, a ressurreição dos mortos, principalmente como isso se dará. Mas nós não vamos nos aprofundar na parte escatológica da Bíblia, porque você vai encontrar isso, você não vai encontrar com muita clareza. Então já é uma questão que é importante nós entendermos. A Bíblia, nem nas palavras de Jesus, ele vai falar sobre isso, sobre a sua volta, no capítulo 24 de Mateus, fala ali alguma coisa, em algumas parábolas. Você vai encontrar esse tema, escatologia, no livro do profeta Daniel. Você vai encontrar em vários livros do Antigo Testamento. Levítico tem ali símbolos que falam sobre isso. Você vai encontrar no livro do Apocalipse também. 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo. Então são pontos de vista, e nenhum escritor, nenhum pregador, nenhum profeta, nem até mesmo Jesus deixou claro como será essa parte da escatologia. Então eu quero aqui pensar com vocês hoje nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, e talvez a gente toque em algumas outras questões, mas eu já deixo aqui esse alerta. É um tema complexo, e não tem assim, não é claro, até as próprias interpretações, elas não são interpretações. Para vocês terem ideia, os reformadores lá no século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, eles não fizeram nenhum comentário a respeito do livro do Apocalipse e nem de Daniel. Não fizeram, escreveram sobre muitos assuntos, mas não fizeram nenhum comentário. Então, o que nós temos hoje são interpretações. E como eu disse, não existe uma só, né? São várias. Vamos lá então. Eu quero ler somente com vocês o verso de número 13 do capítulo 15. E aí, se você puder ficar com a tua Bíblia aberta, nós vamos aqui em alguns versículos e trabalhando aqui nesse texto, vamos falar a respeito
da ressurreição, de Jesus e da ressurreição dos mortos. Capítulo 15, verso 13, ele diz assim à igreja: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. No verso 14 ainda: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Até aqui. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos entrar na tua presença mais uma vez, ó Deus. Nós cantamos louvores a ti, nós adoramos o teu nome, e a tua palavra ela nos garante que o Senhor habita no meio dos louvores. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Mas nós agora queremos meditar na tua palavra. Senhor, humildemente nós te pedimos, nos dê sabedoria, nos dê graça, que nós possamos ter uma interpretação, Senhor, plausível em relação ao que estamos lendo. Senhor, nos faça lembrar, e também eu sei que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, com o espírito das pessoas que estão aqui, e o Senhor inunda a igreja com essa presença maravilhosa que é a tua palavra, e a tua palavra é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então que Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, esteja conosco, nos orientando, e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti. A ressurreição é a base da nossa fé. Esse é o título da palavra de hoje. A ressurreição é a base da nossa fé. Por que eu digo isso? Você não vai ler, não vai estudar, não vai compreender isso, essa mensagem, em outra religião ou em outras religiões. Nenhuma outra religião ela vai te mostrar um homem Deus que desceu, que esvaziou-se de sua glória, veio à terra e morreu pelos seus amados, pelos seus queridos, pela sua igreja. Nenhuma outra religião vai te oferecer um contexto desse. Então a ressurreição, ela é a base da nossa fé. Nós somos cristãos. O cristianismo existe por causa da ressurreição. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, de que vale a nossa pregação? De que vale a nossa fé? A nossa fé, ela não tem sentido. É isso que Paulo está dizendo. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo tocou nesse assunto? Mandando essa mensagem para essa igreja de Corinto, na cidade de Corinto, lá na Grécia, no primeiro século. Vocês que já estão familiarizados com a palavra de Deus e já estudaram as duas cartas e outras cartas do apóstolo Paulo, e vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele foi um homem usado por Deus para instruir a igreja. Instruir a igreja, ele tinha conhecimento, ele tinha gabarito, conhecia as línguas da época, ele tinha uma base teológica muito forte do Antigo Testamento. O texto bíblico vai dizer que ele estudou com um teólogo, vamos colocar assim, um doutor chamado Gamaliel. Então ele estudou muito o Antigo Testamento, haja vista que o Novo Testamento não existia. Então todas as vezes que você ler no Novo Testamento, tanto Jesus como Paulo escrevendo a Timóteo, falando a respeito das Escrituras, você vai ter que pensar que ele estava falando a respeito do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento aponta para Jesus, tanto na questão da ressurreição, quanto do seu ministério e na pessoa de Cristo em si. E por que o apóstolo Paulo então escreve e fala dessa forma para a igreja de Corinto, para os irmãos corintianos aqui, né? Eles eram pessoas que sofriam, vamos colocar assim, ou eram influenciadas
pela cultura de sua época. Assim como a nossa igreja é, assim como todas as igrejas são, como a sociedade é. E aí quando eu faço essa separação de igreja e sociedade, é porque nós temos esse entendimento de que o Senhor escolheu a sua igreja, mas muitas vezes nós não estamos vendo a sua igreja, só o Senhor conhece essa igreja. Então existia aquela reunião, a congregação reunida, mas essa congregação, assim como a nossa congregação, ela era formada por pessoas que trabalhavam, pessoas que estudavam, pessoas que eram influenciadas pela cultura, assim como nós somos influenciados pela cultura. E eles tinham essa consciência, e existiam filosofias, principalmente na Grécia. E uma parte da igreja provavelmente estava duvidando da ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo fala nesse capítulo: olha, se Cristo não ressuscitou, não tem sentido. É por isso que ele está falando, por causa de ideologias, por causa de questões que sempre entraram no seio da igreja para confundir, para abalar, para desanimar, para colocar as pessoas, colocar em dúvidas nos corações das pessoas. Então ele escreve já esse capítulo inteiro, é um capítulo inteiro falando somente sobre esse assunto, ainda que a Bíblia ainda nesse período, ela não era dividida, né? Isso aqui é uma carta. Depois, lá pelo quarto, quinto século, a igreja dividiu os capítulos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo. Então, isso aqui era uma carta extensa, e ele coloca uma boa parte aqui da sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, tratando sobre esse assunto. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, queridos, eu quero lembrá-los em relação à morte, à ressurreição. O que acontece hoje, baseado na palavra. Em uma outra ocasião, eu falei aqui sobre a parábola do rico e do Lázaro. Falei um pouquinho sobre aquela parábola. Nós temos também outros exemplos. Por exemplo, aquele ladrão lá na cruz, quando Jesus fala para ele, aí alguns entendem, colocou uma vírgula, não colocou uma vírgula naquilo que Jesus falou, mas o que eu entendo é que Jesus falou: olha, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Em uma outra oportunidade eu falei sobre, em Efésios o apóstolo Paulo fala que entre a morte de Cristo e a sua ressurreição, Jesus em espírito, ele desceu e fez aquilo que nós colocamos na última palavra. Levou uma parte daqueles que estavam no Hades, como está escrito no texto grego, e levou para o céu, terceiro céu, como o apóstolo Paulo disse que foi até o terceiro céu. Então o que nós entendemos é o seguinte, que quando o servo de Deus morre, pensando também na parábola do rico e do Lázaro, ainda que Jesus falou num contexto do Antigo Testamento, mas o que eu quero chamar a atenção é para a consciência. Tudo bem? O texto, ele nos mostra que as pessoas estão conscientes. Aqueles que morreram sem Cristo, estão vivendo como rico, em tormento. E aqueles que morrem com Cristo estão vivendo com Cristo em glória. Eles estão sendo consolados, estão vivendo numa outra dimensão. Então isso tem que ficar claro nas nossas mentes. Lembrando também de Estevão, o diácono Estevão, que Lucas mostra que ele teve perto da sua morte, ou talvez morto já, ou morto não pode ser, mas ele estava ali sendo apedrejado, e ele deve ter falado: eu vejo Jesus em pé. Olhou e viu Jesus em pé. O que? Recebendo o seu Espírito. Aleluia. Então é isso que tem que acalmar. Acalma aí o teu coração. Os nossos entes queridos, aqueles que morreram com o Senhor. E aí você pode pensar: mas como é que eu vou saber? Aí entre eles, aqueles que já partiram, aqueles que, como o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, aqueles que dormem. O que está dormindo aqui no conceito é o corpo está dormindo.
E aí depois nós vamos falar nesse milagre da ressurreição. Mas os que dormem significa o corpo, esse corpo que está, mas o espírito não, o espírito está consciente, o espírito está com o Senhor. Pelo menos é essa a interpretação que nós temos. Existem outras interpretações, como eu falei agora. Então você que quiser estudar mais sobre isso, que você possa ter a sua maneira de entender. Mas o que eu estou falando para você, ou para vocês, é baseado naquilo que a palavra do Senhor nos mostra aqui, nesses textos que eu falei. Então, quando se dá a ressurreição dos mortos? Quando se dá? Aí é que fica uma dúvida, né? E o apóstolo Paulo, ele vai usar aqui uma figura, um simbolismo do Antigo Testamento, quando ele fala sobre as primícias. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, vá até o verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. No livro do Antigo Testamento, de Levítico, tem ali uma parte que vai falar sobre as primícias. E ali o texto vai dizer o seguinte: uma semana depois da Páscoa, um sábado depois da Páscoa, sábado seguinte, no dia seguinte ao sábado, é meio complicado, né? Mas pensa que vamos pensar na Páscoa, pensando enquanto judeus. Hoje é a Páscoa, vamos pensar que hoje é sábado. No sábado seguinte, são 7 dias, no dia seguinte do Shabat, que é o sábado, era o dia das primícias. Era quando o sacerdote, ele movia um feixe das primícias das colheitas diante do Senhor, e aquilo simbolizava, sinalizava que toda a colheita pertencia a Deus. E ele usa esse termo das primícias. Então Deus estava mostrando que em Cristo ressuscitou primeiro, para nos mostrar, a ressurreição de Cristo é a garantia de que Deus nos dá que nós ressuscitaremos. Ele está garantindo que nós vamos ressuscitar. Por isso que ele está colocando aqui, olha, se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Então ele é a primícia de Deus, ele foi oferecido a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus que foi oferecido a ele. E nós somos as primícias, os que ressuscitaremos também. Em segundo lugar aqui, o corpo dorme, como eu falei agora, mas o espírito está com Deus. E na ressurreição, o corpo será ressuscitado. Os nossos corpos serão ressuscitados como algo sobrenatural. Sobrenatural. Agora eu não quero pensar com vocês aqui na questão do arrebatamento, do milênio, da grande tribulação, porque, como eu disse agora, isso não é muito claro. Mas o que Paulo está dizendo e o que Jesus também falou é que nós vamos ressuscitar. Depois eu vou tocar nesse assunto mais no final da palavra. Paulo também, em terceiro lugar, ele faz uma analogia entre Adão e Cristo, que Adão veio do pó e Cristo veio do céu. Adão desobedeceu e trouxe ao mundo o pecado e a morte, mas Cristo foi obediente até a morte e trouxe justiça e vida. Aleluia. Você vai ler no capítulo 15, no verso 22 e 23, quando Paulo escreveu assim, olha: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, né? Aí voltando ao que eu coloquei agora, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Em quarto lugar, queridos, tem um ponto complexo aqui do texto de Paulo à igreja de Corinto. Ele fala sobre um batismo pelos mortos, batizar pelos mortos.
verso 29, você vai ler assim, ó: de outra forma, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E uma primeira impressão que nós temos é que ele está dizendo que existe o batizar pelos mortos, mas eu fui pesquisar sobre esse texto. Existiam pessoas, facções, que acreditavam que se ou os que estiverem vivos, descessem as águas por aqueles que morreram, eles seriam salvos. E Paulo aqui, ele não está aprovando essa concepção, esse modo de entender. Não, ele está dando um toque, está advertindo. Olha, vou colocar aqui com as minhas palavras: até aqueles que pensam que os mortos podem receber salvação por aqueles que estão vivos, pelo menos eles entendem que há ressurreição. É isso que Paulo quis dizer. Não que nós temos que batizar pelos mortos. Existe uma seita, uma igreja aí, que batiza pelos mortos, que são os Mormons, baseado nesta passagem. Mas você não vai ver isso em toda a Bíblia. Paulo está fazendo uma advertência à igreja de Corinto, dizendo: olha, até esses aí que pensam isso, eles acreditam na ressurreição. Então é esse o entendimento que nós temos que ter. Amém? Em quarto lugar aqui, nesse texto de capítulo 15, ele vai dizer assim: não vos enganeis, não sejam enganados. As más conversações, no verso 33, acompanhe comigo aí, por favor. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos, indo 34, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Como eu falei aqui no início da minha fala, eles sofriam influências filosóficas, religiosas, eles sofriam influências do mundo, da sociedade, assim como nós sofremos. E o que eu chamo a atenção a vocês, nesse sentido que Paulo está aqui advertindo a igreja, ele está falando assim: olha, em outras palavras, não caiam em qualquer palavra, não caiam em vãs filosofias. Prestem atenção naquilo que vocês estão ouvindo, aplicando nos dias de hoje. Prestem atenção nas conversas que vocês estão tendo com as pessoas que estão aí fora, no seu local de trabalho, na sua faculdade. Quem são aqueles que estão te influenciando? Esticando um pouquinho mais essa palavra, quais são as pessoas que estão te influenciando? Quais são os jornais que você lê? A tendência das pessoas que você lê? Quais são as tendências filosóficas? Quais são as ideologias? É isso que eu quero chamar a tua atenção para aplicar nos dias de hoje, porque ele está dizendo que isso aqui vai afetar a tua espiritualidade. Vai afetar a tua espiritualidade. O que você pensa enquanto esses movimentos, como está na moda, eu tenho falado aqui em algumas oportunidades, principalmente nesse período que passou aí da eleição e que continua. Quais são as pessoas que estão te influenciando? Será que elas estão te influenciando para o bem? Ah, mas pastor, o conservadorismo e isso e aquilo, e tantos ismos como eu tenho falado. Agora preste atenção, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus. Ah, mas a Bíblia é um livro antigo. Não, aliás, ela é um livro antigo, mas ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não muda. Os conceitos que estão aqui são para os nossos dias, e serão para os dias que virão. Então nós temos que prestar atenção. Não estou dizendo para você ficar lendo só a Bíblia, não. Leia outros livros, mas que sejam bons livros. Peça a Deus. Eu coloquei em uma palavra nessa semana que passou: peça a Deus sabedoria, discernimento, para que você realmente entenda o que você está lendo, para que realmente você entenda a aula que você está tendo, ou a explicação que você está tendo sobre qualquer assunto. Peça a Deus discernimento. Peça ao Senhor.
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia, o Evangelho, Jesus, o Senhor, tudo isso é sim um conservadorismo. Conservar, como a palavra que nós trouxemos aqui a respeito do sal e luz. O sal, ele conserva, você tem que ser sal, você tem que conservar sim os bons costumes, tem que ser um conservador dos bons costumes, prezar pela família, prezar por aquilo que a palavra do Senhor diz, e não se deixar levar por ondas de doutrinas. E aí eu volto na questão de como se dará a ressurreição. A primeira questão: como será o nosso corpo? Como será o nosso corpo? No verso 38, Paulo escreveu assim: mas Deus lhe dará um corpo que, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. É aqui que entra o milagre. É aqui que entra o milagre. Porque você vai ler do 50 ao 57 que os vivos serão transformados. Então vamos pensar assim, vamos lá. Tantas pessoas já morreram. Aqueles que estão com o Senhor, estão com Ele, os salvos. O que a Bíblia nos mostra é que no tocar da trombeta, ou seja, naquele dia, no dia do Senhor, os mortos, aqueles que estão com o corpo na terra, ele será transformado. O Espírito, assim como o Espírito de Cristo voltou ao seu corpo, Deus vai fazer isso de uma forma espetacular, vai fazer um grande milagre. Eu lembrei de Ezequiel capítulo 37, um monte de ossos espalhados, e Deus naquela visão mostrou para Ezequiel que ele sabia em qual corpo, os corpos ali, eles se ajuntaram. Então, como um milagre, nós teremos aqueles que estarão com Cristo, né? Vamos dizer assim, os nossos irmãos que já morreram, e durante todos esses anos que estão com o Senhor, eles ressuscitarão, seus espíritos voltarão e serão transformados, os corpos serão transformados, e aqueles que estiverem vivos, o corpo também será transformado. Deu para entender? O espírito volta, e aqueles que estão vivos na vinda do Senhor, aqueles que estão na terra serão transformados com o corpo glorificado, assim como o corpo de Cristo, e assim como todos terão esse corpo glorificado. É isso que Paulo está dizendo. Então é essa bênção maravilhosa, queridos, que é um milagre mesmo, é a nossa esperança, é aquilo que a Bíblia toda ela nos aponta para a ressurreição, para o morar com Deus. Jesus, capítulo 14 de João, diz: olha, eu estou indo preparar lugar para vocês. Não tenham medo, não tenham medo da morte, não tenham medo, porque o Espírito Santo, ele vai tratando com cada um de uma forma tão especial, a ponto do apóstolo Paulo dizer: olha, o meu desejo é estar com Cristo, eu queria já estar com Ele, mas eu sei que eu tenho ainda que viver um tempo. É assim que nós temos que viver, nessa expectativa, buscar a santificação, buscar a Deus, entender a sua palavra, tirar esse medo, essa angústia que muitas pessoas sentem, estão sentindo. Isso não vem do Senhor, tira isso do teu coração. Mas eu estou passando por uma situação, eu estou vivendo isso. Sabe por quê? Porque você é eterna, porque você é eterno. O teu espírito, ele vai viver para sempre. Então o que o inimigo quer fazer? Quer afrontar, quer lançar dados inflamados sobre a tua vida, porque ele sabe que você é espiritual, que você sente
E aí o que acontece é que há uma batalha tão forte para derrubar a tua vida, para te entristecer, porque ele sabe que ele já foi vencido, ele sabe que a morte, ela já foi vencida, a morte, o último inimigo, a palavra de Paulo diz que o último inimigo já foi vencido. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender, exaltar o nome do Senhor, viver a cada dia com alegria. Mas acontece tanta coisa. Agradeça. Glória a Deus. Agradeça a Deus pela salvação. Agradeça ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para viver para a tua glória. Viver para ti é o meu desejo. Eu quero concluir dizendo que a igreja de Corinto, ela foi influenciada pela cultura grega e passou por muitos problemas morais, éticos, filosóficos, e hoje a igreja, como eu falei, passa pelos mesmos problemas. Eu estou falando hoje de salvação. Estou falando hoje de salvação, que Cristo ressuscitou, que nós ressuscitaremos. Aleluia. Deus não é um Deus de mortos, Ele é um Deus de vivos. De vivos nós viveremos em santidade com o Senhor. Jesus falou para a sua igreja que naqueles dias serão como os dias de Noé. O que ele quis dizer? Que as pessoas não darão crédito. Não darão crédito. Vão casar, vão se dar em casamento, vão viver como se não existisse. Até o texto aqui desse capítulo 15, se a ressurreição não existe, se não existe salvação, comamos e bebamos, ou seja, vamos viver esse hedonismo, essa filosofia de que tudo é válido, tudo pode. Por quê? Porque vai acabar aqui. Não, a palavra do Senhor diz o contrário, que nós temos que cuidar do nosso corpo. Cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, e um dia ele vai ser transformado em um corpo glorificado. Só Deus sabe como isso se dará, mas a palavra do Senhor nos garante. Então cuide do teu corpo, cuide da tua mente, cuide do teu espírito, para que você possa chegar na presença de Deus, para que você possa ouvir do teu Deus: vinde bendito de meu Pai, entra aqui no reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. É assim que nós temos que viver, olhando para o Senhor, buscando agradar a Deus e não aos homens. Cristo é uma verdade, e Ele ressuscitou. E se você crê, porque Ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que as palmas louvem o Senhor.